Olá, eu sou o Alessandro Leal, diretor de negócios do Google Apps for Work aqui no Brasil. E estamos começando a segunda edição da série do Live Talks, Transforme o Seu Trabalho, realizada pelo Google Apps for Work. Hoje, vocês vão ter a oportunidade de vivenciar uma consultoria ao vivo com a PwC. Nesse programa voltado para empresas de médio porte e de grande porte. Hoje também vamos pensar como podemos reinventar o nosso ambiente de trabalho unindo estratégia e tecnologia. Então, para conversar com a gente sobre novas tecnologias, estratégia digital e colaboração, está aqui Ricardo Neves, meu amigo, cliente, parceiro e sócio da PwC. Ele é líder da consultoria em tecnologia e das indústrias de varejo e bem de consumo aqui na PwC do Brasil. Bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Ale. Primeiro, realmente agradecer essa oportunidade de a gente trocar essas ideias aqui com o público participante. Eu acho que vai ser bastante bacana a gente trocar um pouco dessas experiências, o que é que a gente tem feito, como é que a gente tem levado isso para os nossos clientes, né? Com certeza vai ser de grande valia, né? Uma consultoria online e ao vivo. Bem, se você está assistindo ao Hangout pelo Google+, você tem acesso a uma ferramenta de perguntas e respostas que está no lado direito do seu vídeo. Envie agora suas perguntas, que a gente vai começar a respondê-las ao vivo e ao longo do nosso programa. Você também pode acompanhar as perguntas dos outros usuários que estarão sendo respondidas em tempo real. Bem, vamos então responder a primeira pergunta que veio do público, que está acompanhando o nosso Hangout Transforme o Seu Trabalho. Ricardão, a primeira pergunta é, para começar, contextualizando um pouquinho a aliança entre Google Apps for Work e a PwC, né, que já está em mais de 24 países, conta para a gente um pouquinho como é que as empresas podem se beneficiar dessa aliança. Sem dúvida, Ale. Assim, eu acho que o primeiro ponto é a gente imaginar que hoje a gente já tem quase 80 mil colaboradores, funcionários da PwC pelo mundo, usando as tecnologias da Google, né? São quase 5 mil funcionários no Brasil e outros divididos em vários países. Quase 24 países que já participam hoje, né, dessa nossa aliança. E ela está muito baseada, Ali, justamente na transformação que a própria PwC buscou fazer, né, utilizando justamente as tecnologias Google para fazer essa transformação, para fazer essa jornada ao cloud, né, e, com base nessa experiência, a gente trazê-las, né, para os clientes. A gente sentiu que nessa transformação temas como a agilidade que a gente vai trazer ao nosso pessoal, né? Eles trabalharem em qualquer lugar, em qualquer momento, de qualquer device que eles tenham à mão, né? Foi um ponto importante para a gente em termos de visão e benefício dessa transformação. O outro também sobre o contexto de estar juntos, né, com uma empresa como vocês, que são ícones da inovação, e como essas ferramentas têm ajudado a que o nosso pessoal utilize e desenvolva ideias colaborativas e traga inovação aos nossos clientes. Também no tema da simplicidade, né? Da forma com que as pessoas hoje usam as suas ferramentas no ambiente pessoal, com os amigos, e trazer essa forma colaborativa de trabalho, essa forma de conexão ao ambiente de trabalho. Então, a simplicidade, a forma natural de comunicar-se através dessas ferramentas também fez parte da nossa jornada, e mais do que nunca, quando eu tenho 200 mil pessoas, né, no mundo inteiro, e nós somos uma empresa, a PwC é praticamente uma empresa de pessoas, é uma empresa que tem uma marca muito forte, um histórico de 150 anos, 100 deles no Brasil, com uma confiança muito forte desses nossos clientes, e é isso que faz, através da escala, né, de uso de tecnologias que são extremamente fáceis e simplificadas de utilização, para que a gente feche essa transformação e, baseado na nossa experiência, a gente traga aos clientes o que é que aconteceu. Super interessante, né? E ouvindo assim, parece um negócio no-brainer, né? Mas olha que ponto interessante. No Brasil, apenas 13% das empresas já migraram as suas plataformas de produção, colaboração e comunicação para a nuvem, né? Então, significa que ainda existe um espaço gigantesco, mas que isso vai acontecer num curtíssimo espaço de tempo, né? A adoção dessa tecnologia nos próximos anos vai crescer numa velocidade muito grande. É verdade. Vamos falar um pouquinho agora de transformação digital, né? Sob a sua ótica, como é que as empresas estão usando o conjunto de soluções Google Apps for Work
para criar esses ambientes colaborativos e trabalhar de uma forma diferente, até usando o seu próprio exemplo? A gente sente que realmente o termo, às vezes, de transformação digital é um termo meio genérico, né, que é utilizado para vários aspectos. O que a gente tem sentido mais e mais é que as ferramentas do passado, elas permitiam algum nível de comunicação, de compartilhamento, e talvez a visão de que a empresa era digital quando tinha um site, a empresa era digital quando tinha um aplicativo que estava disponível, né? Hoje, a gente sente que isso não é mais verdade. A transformação digital, ela começa dentro da própria empresa. As pessoas estão conectadas, as pessoas são digitais. E a partir de um ambiente, né, que permita com que ela realmente explore, né, toda a conexão que ela pode ter, é essa a real transformação digital nas empresas. É quando você consegue aplicar a tecnologia ao valor do negócio que tem que ser agregado. Então, a gente sente claramente que, através da nossa experiência, por exemplo, de implementação de uma ferramenta como essa, é a análise dos processos de negócio e a visão de como esses processos vão ser modificados com essa tecnologia. Então, a gente fez, por exemplo, dentro da PwC, quase 75 casos de uso, onde a gente foi olhar como é que eu faço esse processo hoje. Por exemplo, somos uma empresa normalmente de serviço, onde atendemos nossos clientes com auditoria, com consultoria tributária, fusões e aquisições, temos um leque, né, de trabalhos bastante abrangentes de nossos clientes. E cada um desses serviços tem processos de negócio, né, para serem executados. E, ao olhar esses quase 75 casos, nós fomos ver como é que nós trabalhávamos antes e como é que nós trabalharíamos diferentes com a ferramenta no cloud e as ferramentas da Google que estariam trazendo para a gente um formato diferente. E nesse ponto é que é a grande transformação. A transformação não está simplesmente em disponibilizar ferramentas, entendeu? Ou ter a tecnologia pela tecnologia. A transformação está no estudo do valor agregado que isso traz no dia a dia das empresas, sabe, Ali? Eu acho que esse é o grande, vamos dizer, segredo. Para mim, é o que faz com que as empresas de maior sucesso tenham utilizado ferramentas como as da Google para realmente trabalhar a sua transformação digital. E você colocou um ponto um ponto extremamente importante, que é exatamente essa coerência e consistência entre como atender melhor o seu cliente, né, que vem mudando, aí o comportamento dos consumidores vem mudando, mas se você esquecer que parte desses consumidores também são seus colaboradores, você cria uma dissonância, né? Então, assim, a consistência que você falou é partir de dentro para fora essa transformação digital. Não adianta você ter uma vitrine extremamente bem feita, mas se dentro da sua casa você não pratica o mesmo. Parece que as pessoas tirariam as suas, né? Você chega lá onde a sua vida está conectada, onde você fala com todo mundo, e você compartilha, e você colabora, e você deixa tudo isso fora da empresa, né? Você entra na empresa e agora eu tenho que usar aquelas ferramentas antigas, eu não consigo mandar as coisas, eu não consigo fazer o que eu faço muitas vezes do lado de fora, né, da empresa. E nada melhor do que você vender algo que você usa, né? Sem dúvida. Você conhece a fundo o processo, você conhece a fundo o produto. Um outro ponto extremamente importante e interessante que foi levantado aqui é, se uma empresa tem dúvidas sobre em que momento ela se encontra, né, nesse processo, nessa jornada, como você falou, de transformação digital, com quem ela deve entrar em contato? Com o Google, com o PwC? Eu acho que aqui, Ale, eu acho que podem ser ambas. Assim, vai depender justamente, às vezes, do momento, do interlocutor. Muitas vezes a gente sente que quem normalmente procura a PwC, ele está, as áreas de negócio vêm muito para a gente, entendeu? Elas querem discutir os problemas da indústria que elas estão vivendo. Os clientes hoje, Ale, vivem, como você sabe, eles vivem uma pressão muito grande competitiva, né? Não só competitiva, mas disruptiva, né? Não adianta só eu ser melhor do meu pack, né, do meu grupo, porque eu posso ser o melhor daqui e eu ser totalmente aniquilado por alguém que eu nunca pensei, né? Então, essas pressões, né, competitivas, disruptivas, de mudança muito rápida no mercado, elas fazem o nível, vamos dizer, de nervosismo do negócio aumentar bastante. E, normalmente, justamente, uma marca como a nossa, que tem a confiança, realmente, como se fosse assim, a integridade, o posicionamento, esses negócios, eles vêm se aconselhar, eles vêm trocar ideias, eles vêm buscar um pouco dessa conexão, entendeu, com o negócio. E isso faz uma diferença grande
quando a gente começa a falar sobre como eles estão fazendo essa coerência digital que você acabou de falar. Por exemplo, a gente tem uma pesquisa chamada Digital IQ, onde a gente faz pesquisa com executivos tanto do negócio como de TI, para entender o QI digital da empresa, entendeu? Para saber como ela está justamente nessa caminhada. E, basicamente, o que a gente vê é que esse tema da coerência digital que você falou começa quando o CEO da empresa, o presidente da empresa, é o grande driver da mudança tecnológica. Quando isso não acontece, é muito difícil que ela consiga realmente aumentar o seu QI digital. Ou seja, o QI digital está totalmente conectado ao nível do executivo, de alguma forma, comandando aquilo, o executivo de negócio comandando, a visão de mudança de valor muito clara para a organização. E é por aí que eu vejo a maioria das empresas fazerem essa transformação de forma coerente, como você comentou, Ale. Legal. E você colocou um ponto que é engraçado, porque, sob algumas óticas, as pessoas pensam que segurança é só a responsabilidade, falando de tecnologia, é só a responsabilidade do CIO, mas o CEO está ali para ser cobrado e para garantir essa segurança. E tem um ponto aqui, uma pergunta exatamente sobre isso, né? Assim, a transformação digital, ela já é uma prioridade para as grandes empresas aí, mas geralmente 2 temas, né? Um deles é a segurança e outro é a própria cultura organizacional, acabam se colocando como barreiras internas. Como é que a PwC pode apoiar as empresas em relação a essa análise de como, quando migrar para o Google Apps, para a plataforma do Google Apps? Para a plataforma cloud, né? Olha, primeiro, novamente, se eu for buscar na nossa experiência, e a nossa experiência passou por estudos bastante detalhados sobre o tema de segurança e privacidade. Como você sabe, nós somos uma empresa, como eu te falei, com um brand de confiança muito forte. Nós trabalhamos com muitas informações dos nossos clientes, então, não só as informações, vamos dizer assim, confidenciais ou que seriam privadas da própria PwC, mas de todos os clientes com que eu lido, estão dentro da nossa organização. E o trabalho que foi feito para entender os níveis de segurança e como nós utilizaríamos o ambiente Google dentro da PwC foi bastante extenso. Nós, como você sabe também, nós temos uma prática muito grande de consultoria em cybersecurity, em segurança no ambiente internet, né? Então, essa prática foi realmente buscar o entendimento desses fatores para que a gente fizesse a implementação como a gente fez, de uma forma que garantisse que isso estaria bem colocado. E essa experiência e essa visão está sendo justamente trazida aos nossos clientes também. Quer dizer, a análise e o entendimento disso é importante. O outro aspecto que você comentou, que é fundamental também, é o aspecto da resistência, da cultura, né? Talvez na PwC o que é interessante é você imaginar com uma empresa dessa, 200 mil pessoas, é uma empresa também que tem uma idade média aqui no Brasil de 27 anos. Então, nós somos uma empresa relativamente jovem em termos da composição do nosso pessoal, e é esse pessoal que trouxe assim, vamos dizer assim, um suporte muito legal. Eu sempre conto que durante a própria implantação, nós chamamos, né, para potenciar as pessoas para ajudar a implantação. A gente chamou os Google Guides dentro da organização. E em um dia, na Praça do Brasil, são 5 mil funcionários, em um dia, mais de 700 pessoas se voluntariaram para serem parte do Google Guide. E isso faz um suporte muito legal a essa mudança de cultura, entendeu? As pessoas também vêm do seu dia a dia já trazendo, né, bastante uso natural, seja do Gmail, seja às vezes do Drive, outras ferramentas, ou do Hangout, né? Eles já fazem isso no seu dia a dia, especialmente o pessoal mais jovem. Novamente, estou falando de uma empresa que faz contratações de mercado, 1.500 pessoas no Brasil todo ano, entendeu? E essas pessoas normalmente vêm das universidades, vêm também de ambientes onde essa colaboração, esse uso das ferramentas é muito natural, muito comum. Então, isso tem ajudado bastante no nosso processo. E o que é mais interessante, mesmo falando aqui em termos de milênios, ou como isso tem mudado ali, eu vejo também o fato de que, mesmo, vamos dizer assim, dentro da nossa pirâmide, vamos dizer, os sócios mais sêniores, está aqui um deles aqui com pouco cabelo, algum cabelo branco, mas, basicamente, a gente vê que na nossa família, a minha mãe, sabe,
assim, avós não mais, mas os tios ou tios-avós, eles também têm um acesso à tecnologia e usam tecnologia. Dentro da PwC, a gente sentiu muito pouca resistência real a isso, entendeu? A gente sentiu um grande suporte do pessoal realmente mais jovem e um entusiasmo, mesmo daquele pessoal que talvez fosse considerado assim mais antigo, ou que tivesse uma resistência, na prática, depois que aquilo passou a fazer parte do dia a dia, a gente conseguiu usar muito bem, sabe? Ou seja, tem uma captura boa. Então, voltando talvez à sua pergunta específica, que foi como é que a gente vê essas barreiras e como é que a gente tem sentido isso nos clientes, essa experiência da PwC dentro de casa e trazer essa experiência para os nossos clientes tem sido uma forma para mostrar a coisa na prática, ou seja, não vamos falar de transformação digital dos nossos clientes se nós mesmos da PwC não estamos fazendo, entendeu? Então, foi bacana que eu li, por acaso, uma chamada hoje de uma entrevista recente que falava assim, na PwC, casa de ferreiro, espeto de ferro, entendeu? E isso é muito bacana, você vê assim como é que a gente vai usar isso na prática para trazer para os clientes, Ale. E você colocou um ponto que, sob a nossa ótica, né, a ótica das plataformas do Google, hoje, se a gente fizer uma pesquisa, e estatisticamente o Google faz essa pesquisa, mais de 90% da população usa o Gmail. Então, não é nenhuma quebra de paradigma, né, quando se fala da plataforma mais básica. E essa questão de colaboração, essa questão de compartilhamento, é o que você falou. Os jovens, né, e não tão jovens assim, nós mesmos, já utilizamos várias ferramentas no nosso dia a dia fora do local de trabalho. O que a gente está fazendo é incorporar no ambiente corporativo atitudes e atividades que nos aumentam a produtividade no nosso tempo fora do escritório. Deixa eu te falar, inclusive, como a gente sentiu alguns dos resultados, por exemplo, que a gente teve. Sabe? A gente fez uma pesquisa e foi interessante que alguns resultados da pesquisa chamaram bastante atenção. Por exemplo, quando a gente perguntou para algumas pessoas como é que eles viram para o grupo, né? Quais foram os principais benefícios? Quase 25% dos usuários falaram para a gente sobre uma redução do tempo de busca de informação, por exemplo. Ou uma quantidade também, eu acho que 30% falou sobre o aumento da satisfação no ambiente de trabalho, entendeu? Um outro número bastante interessante foi 27% das pessoas falando numa quantidade menor de e-mails, principalmente os attachments, né? Então, quer dizer, e isso significa real transformação, sabe, Ali? Ou seja, quando a gente foi realmente discutir com o negócio como trabalhar diferente, eu acho que quando as empresas, os clientes que a gente vai conversando têm falado, é dizer, gente, parece óbvio, mas não é. Você tem que parar, olhar os processos de negócio, entender como essas tecnologias vão mudar a forma do trabalho real, ensaiar quase, sabe? Fazer innovation labs, nem tudo vai estar pronto no primeiro dia, mas se você tiver um processo de que você faz com que novas formas de trabalho vão sendo criadas, inclusive após a implantação, isso tem um impacto bastante significativo. Eu acho que um outro aspecto que eu queria compartilhar com você em relação a isso é o fato de que, por exemplo, na PwC, a gente criou, inclusive, um dashboard da implementação, onde a gente faz um acompanhamento de como essas ferramentas e esse ambiente está sendo utilizado. Então, eu comentei aqui, né, quer dizer, um número menor de e-mails sendo gerado com attachment. Isso é um indicador importante de que o processo de colaboração, de uso colaborativo do Drive e das ideias que estão sendo construídas de forma de um grupo está sendo utilizado, entendeu? E a gente vai acompanhando isso em diferentes unidades de negócio, em diferentes grupos, para a gente poder fazer ações específicas. Se aquele grupo parece que está enviando muito e-mail com attachment, vamos ver o que é isso, vamos ver se o processo de negócio, como a gente imaginou, está sendo feito ou não. Isso é assim que a gente vê a transformação real na prática. É experimentando, né? Participando dessa jornada. É isso aí. Show. Temos uma pergunta aqui, que veio da plateia, veio do Felipe, e ele quer saber a respeito de obstáculos para a implementação. Acho que a gente já falou aqui bastante, mas eu vou falar da pergunta dele aqui, se a gente tiver alguma coisa para adicionar. Ele perguntou assim, o que vocês identificam como os principais obstáculos na adoção do Google Apps for Work nas empresas? Tá. Olha, eu pessoalmente, Ale, acho que tem inicialmente um certo
assim, medo do desconhecido, sabe? Aquela coisa, ou um preconceito, ou uma visão, né, inicial de que, não, mas talvez essas ferramentas não são seguras, mas talvez isso é um ambiente para pequenas empresas, isso aqui, não sei se vai funcionar aqui, entendeu? Eu acho que tem uma primeira reação, muitas vezes, que é uma reação que muito rapidamente, depois das primeiras conversas, e depois que você traz a realidade, e mostra a realidade, como a PwC tem feito, ela rapidamente se dissipa, entendeu? Ou seja, quando o valor que aquilo agrega ao processo de negócio é trazido à mesa, ele tem um impacto muito forte, entendeu? Então, a primeira reação que eu vejo, assim, ou barreira, é um pouco essa. E, às vezes, te falo também sinceramente, às vezes algumas dúvidas que são técnicas ou que estão quase como por trás de um guarda-chuva técnico, como é o tema da segurança da informação, por exemplo, entendeu? Não, mas isso não é seguro. Não é seguro como? Vamos olhar, vamos entender, vamos baixar isso para um nível correto, para que depois seja entendido. Então, eu acho que talvez desconhecimento, algum preconceito, ainda é uma realidade em grandes empresas, assim, quando a gente vem conversando sobre o tema. Não sei como é que é a tua experiência, Ale. Eu concordo com você. Eu acho que o primeiro ponto, o primeiro pilar, realmente é o receio da mudança, né? O medo do desconhecido. Como a gente falou ali atrás, só 13% das empresas no Brasil já levaram essa primeira camada, que é a camada de mensageria, de colaboração, de comunicação, para o mundo cloud, né? Então, a tecnologia cloud já chegou numa velocidade muito grande, mas ainda, né, para algumas pessoas ainda mete um pouco de medo. E outro ponto que as pessoas desenvolveram no mundo corporativo durante muito tempo, que é a questão da produtividade individual. A pessoa ainda quer ser mais produtiva, ela. Só que a companhia às vezes esquece que as pessoas fazem parte de etapas de processos. Se o processo como um todo for mais ágil, em detrimento da produtividade de um ou outro, né, assim, a companhia ganha. Então, o que a gente propõe com essa ferramenta, e no caso de vocês isso é verdade também, assim, é que os processos e os projetos sejam mais eficientes, e não etapas individuais, com produtividades individuais, sejam melhores do que eram no passado. Assim, a visão é mais holística. Eu acho que esse paradigma, né, do eu produtivo para o nós colaborativo, eu acho que sim, a hora que as empresas perceberem um pouco isso fica um pouco mais fácil na cabeça dos tomadores de decisão. E dentro dessa linha, até a discussão do parâmetro, né? Como é que eu sei que isso é mais produtivo? Como é que eu entendo que, de repente, isso tem um valor agregado, né, para o negócio? Como é que eu, após revisar os processos, após de entender onde eu vou trabalhar de forma diferente, como é que eu meço, né? Eu acho que, assim, depois de passar dessa primeira fase, a segunda é, tá bom, mas onde é que sai esse valor, Ricardo? Como é que eu consigo monitorar isso, entendeu? E eu acho que através dessa análise da forma de trabalho e dos pontos desse contexto que você está falando, do negócio como um todo, é que você começa a medir e a ver exatamente o benefício como um valor de negócio, e não simplesmente como o uso da tecnologia ou a produtividade de uma pessoa, como você falou. E a coincidência, tem uma outra pergunta aqui que veio do pessoal que está nos assistindo, que fala sobre isso. Como se pode avaliar o aumento de produtividade? A PwC ajuda as empresas a construir essas métricas personalizadas ou de acordo com o segmento no qual a empresa está inserido? Sem dúvida. Eu acho que é aqui que tem a grande diferença em termos inclusive, a grande fortaleza, na minha visão, da nossa parceria, né? Eu acho que a PwC, como eu comentei com você, a gente atende, né, clientes na auditoria, na consultoria tributária, e a gente vive com esses clientes o dia a dia dos seus negócios, né? A gente está ali trabalhando com eles a dor, trabalhando com eles a visão da competitividade, da pressão do mercado que eles vivem. E, com isso, a gente conhece e aprende a realidade de cada indústria de uma forma muito, muito intensa. E isso faz com que a gente consiga perceber e entender onde estão esses pain points, onde é que vamos dizer assim, onde é que o bicho está pegando em cada um deles. E, a partir deste conhecimento trazido pelos nossos consultores, agregando essa visão de inovação, as ferramentas, a dinâmica da Google, que faz essa mistura bacana para você conseguir realmente identificar os valores ou o valor agregado que aquilo traz ao negócio. Então,
Vamos tangibilizar isso, Ale, talvez, numa experiência até recente nossa, né? De um cliente que é um grande varejista e que a gente tem trabalhado, onde a gente foi identificar, na verdade, a gente buscou, acho que 3 ou 4 grandes alavancas, né, de benefícios que podiam ser capturados daquilo. A gente olhou alguns processos de negócio, né, desde o seu início até o fim, processos no varejo que começavam desde a definição do produto que ia para a gôndola, até a manufatura desse produto, a distribuição, o design desse produto, né, e como é que aquilo ia chegar mais rapidamente, mais eficiente à gôndola, né? E a gente foi discutindo como o processo era feito e como as tecnologias da Google poderiam mudar e tornar aquele processo mais eficiente. E em cada parte disso, a gente foi identificando, né, quais seriam as métricas que nos demonstrariam isso ao final. E trabalhando isso com os usuários, com os líderes do negócio e as pessoas que realmente fazem aquele processo, a gente claramente definiu a alavanca dos benefícios e como é que aqueles benefícios seriam atingidos, como é que aquele benefício seria capturado pela empresa. Então, eu acho que ali na minha opinião, ali, gostaria de ouvir a sua também, só para a gente trocar aqui a ideia, para mim ali foi a constatação de como essas duas coisas se unem, entendeu? Ou seja, não é simplesmente a tecnologia, não é simplesmente o conhecimento do negócio ou a indústria, são os dois juntos, né? É a tangibilização, né? Assim, quando você transforma processo em alavanca de resultado, né? E você compõe um vetor, e esse vetor ele sendo trabalhado não só através de economia ou redução de tempo, você consegue entender e fazer com que a empresa ou os tomadores de decisão consigam ver claramente o resultado da implementação de tecnologia e conhecimento de processo. Absolutamente. Vamos lá, temos uma outra aqui sobre áreas de oportunidade. O Fábio está perguntando, onde estão, no seu ponto de vista, Ricardo, as principais áreas de oportunidade dessa nossa aliança? Olha, eu acho que o core dessas áreas, ela não está, ela está muito na transformação, na reinvenção, né? É realmente unir, né, essa experiência de negócio da PwC com a dinâmica e as ferramentas da Google para a gente trazer ao mercado. Principalmente no momento de mercado, onde a gente tem uma pressão violenta, né, em relação à produtividade, à eficiência operacional. Quer dizer, principalmente, nós no Brasil vivemos uma crise praticamente sem precedentes, né, e essa pressão sobre a eficiência operacional é muito grande. Eu acho que as oportunidades elas estão principalmente nas reinvenções, ou seja, não simplesmente tentar refazer a coisa que você já fazia antes um pouquinho melhor. É um pouco o que eu também aprendi na Google, é o 10X, né? É olhar a coisa de uma forma totalmente diferente do que você vinha olhando anteriormente. E eu acho que as oportunidades estão aqui. Então, principalmente, o que a gente vai depois falar um pouquinho dos pilares, né, dessa nossa aliança, que é onde a gente vai falar sobre a reinvenção do valor do negócio, a gente vai falar sobre a reinvenção do trabalho, a reinvenção de TI e a reinvenção da própria segurança. Esses sendo as grandes oportunidades que são, de alguma forma, cross-industry. Talvez em indústrias como a gente também vem atuando, né, na parte do varejo hoje, que também tem uma pressão absurda, né, em relação à queda das vendas que ocorreu nesses últimos anos, com raras exceções, né, e principalmente o aumento de custos, como a gente viu nos últimos anos, quer dizer, a pressão sobre a eficiência operacional e melhoria do valor do negócio, principalmente para consumidores que cada vez ficam mais exigentes. Se você olhar, a gente também tem uma pesquisa que é bastante interessante, chamada Total Retail, onde a gente faz o acompanhamento do comportamento do consumidor no mundo e no Brasil já por 5 anos. E cada ano a gente vê claramente que o consumidor varejista, ele espera mais do seu varejista. Ele quer ter uma sensação de atendimento, como se diz, em qualquer canal. Ele quer ter a facilidade, né, de olhar os estoques, ele quer entrar na loja e buscar, né, os melhores preços ou ter promoções customizadas. E cada vez mais a barra, né, de expectativa dele só aumenta. E a pressão do ambiente de tecnologia dos varejistas
cada vez fica mais complexo, porque normalmente são ambientes onde se mistura muitas vezes muitos sistemas, muitas ferramentas, e poucos varejistas no Brasil, na minha visão, têm feito realmente transformações digitais. A maioria deles tem trabalhado, como a gente falou, alguns sites, alguns aplicativos, algum posicionamento, com alguns poucos tendo realmente a transformação digital no core, como a gente falou aqui, né, Ale? Deixa eu só aproveitar e reforçar com você que está assistindo aí o nosso Hangout pelo Google+. Lembra que vocês têm acesso aí a uma ferramenta de perguntas e respostas do lado direito. Não deixem de enviar suas perguntas. As perguntas que estão chegando aqui são extremamente interessantes, né? Que a gente vai continuar respondendo elas aqui ao longo do nosso programa. E você também vai poder acompanhar as perguntas feitas pelos outros espectadores, por todo mundo que está conseguindo colaborar, e a gente vai responder tudo isso em tempo real. Adicionando um ponto que você falou, assim, eu antes de trabalhar na área de Google for Work, eu vim de publicidade. Eu trabalhei dentro do Google na área de publicidade. E uma das coisas que a gente leva para os clientes é exatamente esse insight, né? O que as pessoas estão buscando, o que as pessoas estão procurando. E isso serve tanto para o lado de publicidade, para facilitar com que você coloque ou posicione o seu produto, mas para entender como é que o ser humano está evoluindo, né? Que tipo de coisa, que tipo de produto ou serviço, ou modelo de vida, ou modo de viver, que o ser humano está migrando. E lembre-se que todo consumidor é um colaborador. Então, se a gente entender, por exemplo, o Going Mobile, né? Todo mundo, celular hoje não é simplesmente para você ouvir, falar e desligar. Então, assim, essa tecnologia e entendendo o comportamento do consumidor, a gente trabalhando junto, a gente trazendo isso para dentro da empresa para fazer com que elas utilizem ferramentas que os consumidores já usam no seu dia a dia para agilizar e aumentar a produtividade dentro de casa, isso sim, isso para mim pega esse contexto e faz muito do que a gente está falando aqui. E essa parceria, ela veio muito exatamente para poder dar tangibilizar isso para os tomadores de decisão. E é como você falou, né? Quer dizer, como é que você, como colaborador, ou como funcionário de uma empresa, quer entender o seu consumidor que está se transformando, que está acontecendo, se antes de entrar na empresa parece que você tem que retirar, né, tudo isso que você usa e voltar para ferramentas que parecem que foram da década ou do século passado, na prática, né? Eu ouvi uma frase, eu não vou citar quem criou essa frase, senão depois eu tenho que pagar royalties para ele, mas ele disse uma coisa extremamente interessante, né? Alessandro, a plataforma do Google permite você trazer para segunda-feira de manhã toda a agilidade, toda a produtividade, todo o engajamento dos jovens e dos adultos no final de semana. Porque são plataformas que eles já usam no seu dia a dia e se você permitir que eles continuem utilizando isso durante o expediente, durante o horário de trabalho, ele cada vez vai ser mais produtivo. Você comentou aqui sobre os 4 pilares. Você queria falar um pouquinho mais sobre esses 4 pilares? Vale Acho que é extremamente interessante. Vamos pensar assim, o que a gente, como parte dessa aliança e a experiência da Price no processo de transformação, eu falei Price agora, a gente sabe que é PwC. A Price é sempre um nome carinhoso que a gente sempre usou na empresa. Mas a experiência da PwC, em trazer isso e a gente viver isso dentro de casa, a gente montou 4 grandes áreas de atuação junto com a Google. A primeira delas tem a ver com a parte da transformação estratégica, ou seja, a gente está buscando realmente ajudar os nossos clientes a revisar, né, a proposta de valor que esses clientes têm nos seus negócios, tá certo? Então, a gente vai buscar, por exemplo, consultores de estratégia, a gente vai buscar, como, por exemplo, as aquisições que a PwC fez nos últimos anos, da Diamond Consultants, um grupo grande, né, da Booz & Co., que se juntou à Price com hoje um brand Strategy End, e é esse grupo que faz a discussão estratégica sobre a reinvenção do valor na empresa. A gente realmente vai fazer essa discussão de como as transformações digitais realmente precisam ser discutidas na essência da estratégia da empresa. Então, esse é um grupo, e essas discussões têm sido extremamente interessantes, principalmente quando trazidas ao contexto e o ambiente Google, entendeu? A gente me lembra de alguns clientes que levamos até no Mountain View para fazer algumas discussões, né, Ali? E é esse tipo de posicionamento e discussão que a gente tem no pilar, vamos dizer, de Reinvent Value, ou reinventando o valor. Um segundo pilar, que para nós é muito importante também,
é a reinvenção do trabalho, que é isso que a gente tem falado bastante aqui, e é um lado assim, quase mais próximo a todos, né? Que é justamente a utilização das ferramentas cloud da Google para transformar a maneira com que as pessoas trabalham juntas, colaboram, se conectam, buscam realmente, num ambiente interativo e principalmente remoto, estar disponível, vamos dizer, ou estar atento ou conectado 24 horas, 7 dias por semana. É nesse contexto que a gente tem trabalhado bastante em algumas empresas e feito transformações bastante interessantes. Recentemente, me lembro que tivemos, né, no partner do evento dos parceiros da Google, e nós, PwC, apresentamos um caso da Thames Water, que é a empresa de distribuição de água e esgotos de Londres, e foi muito impressionante a gente ver a forma com que o trabalho foi também transformado através das tecnologias Google. O outro contexto é reinventar também, então falamos de reinvenção de valor, reinvenção do trabalho, estamos falando agora também numa parte significativamente importante, que é a reinvenção da TI, ou seja, a TI, como é que a TI vai se comportar neste novo ambiente? Como é que as ferramentas da Google vão permitir de que a TI deixe, né, de fazer, muitas vezes, tarefas de relativamente pouco valor agregado, que estejam preocupados em deixar a luz acesa e busquem as ferramentas da Google e todo o Cloud Platform, todo o ambiente e ferramental que a Google pode trazer para liberar praticamente tempo, que esse tempo seja realmente investido na inovação, que ele seja investido no suporte ao desenvolvimento das áreas de negócio. E é aí que a PwC, se juntando com a Google, tem feito alguns trabalhos fantásticos em termos da reinvenção do posicionamento da tecnologia dentro das organizações. Realmente, aqui o CIO está na posição principal de mudar o seu papel e de buscar ter uma outra posicionamento dentro da empresa. Por último, a reinvenção da segurança. A gente falou bastante, eu comentei com vocês, o trabalho interno que nós fizemos, o grande grupo que nós temos hoje de consultores que trabalham o tema de cybersecurity no mundo, para os nossos clientes, e todo esse conhecimento que a gente tem, quando a gente tem ajudado nossos clientes a fazer toda a estratégia de prevenção, a estratégia de resposta, a estratégia de proteção, realmente, dos seus ativos, né, sobre esse aspecto. E a gente junta isso com os engenheiros da Google, os produtos da Google, e a gente realmente faz um conceito de reinvenção da segurança nas organizações. Alguns dos produtos que têm sido desenvolvidos por ambas as empresas, chega até um contexto de pegar um Chrome Top, por exemplo, um laptop, e fazer daquilo um chamado Secure Enclave, ou seja, como se fosse um negócio ultra seguro, que junta os engenheiros da Google e todo o conhecimento da PwC para permitir que um equipamento como esse seja utilizado, por exemplo, quando uma empresa é invadida ou quando um grande executivo for sair para um país qualquer que ele não tem muita segurança, e aquele seja um secure enclave, ou seja, uma coisa totalmente segura. Ou quando a gente usa o Analytics, né, o Google Analytics, realmente para processar, e todo o poder de processamento da Google, em milhões, né, de informações por segundo, onde a gente captura log das empresas, do que está acontecendo, a gente busca também informações do bem, ou seja, as operações que estão ocorrendo, e a gente começa a cruzar tudo isso com o conhecimento de regras de negócio da PwC para, novamente, conseguir mais rapidamente ativar problemas, entender potenciais threats, né, ou desafios que podem ter ali, e a gente rapidamente fazer esse monitoramento para os nossos clientes. Muitas vezes eu fazia isso com eles dentro da casa deles, ou ajudava-os a montar. Hoje, a gente tem a condição com a Google juntos de montar algo e fazer esse monitoramento, inclusive, externo à empresa. E montar todo esse monitoramento para a gente servir aos nossos clientes de uma forma diferenciada. Eu acho que essa combinação tem sido uma combinação muito interessante e com um nível de resposta de mercado bem legal. Bem, gente, vocês viram aí, né? Isso que é consultoria. Quem sabe faz ao vivo, né? Opa! Isso que é consultoria. Então, você tem 4 grandes pilares, onde o PwC e Google trabalhando juntos conseguem endereçar
os principais pain points que a grande parte das empresas tem hoje aqui no Brasil. Então, assim, é extremamente interessante ficar de olho nisso, porque são variações desses quatro grandes pilares, né? Alguns problemas ou até combinação de ambos, que, uma vez resolvidos, melhoram muito a produtividade e aumentam muito a chance da empresa ser cada vez mais digital e cada vez mais eficiente. Vamos lá, que temos algumas outras perguntas aqui vindas, né, do Google Plus aqui. Tem a Thaís, que faz a pergunta sobre a escolha do Google e PwC na parceria. Uma pergunta para você. Por que a PwC elegeu o Google para fazer essa aliança? Olha, a nossa jornada é uma jornada que começou há muitos anos atrás. Nós fomos buscar, né, e nós somos uma empresa bastante agnóstica quanto à tecnologia. Nós entendemos que vamos buscar os melhores para trazer conosco. Como eu comentei anteriormente, eu acho que a nossa visão de transformação e o entendimento, né, do posicionamento da Google, principalmente relacionado ao tema da inovação, ao tema de realmente buscar, através de novos produtos, de nova visão, de novas tecnologias, transformar realmente o negócio. Eu acho que isso foi que chamou muito a atenção da PwC, entendeu? E eu estou há mais de 20 anos nela, e sou um sócio, ou seja, um pouco dono dela também, e te digo com muita franqueza, Ali, eu também vivo numa empresa que ela acha que status quo não é uma opção, entendeu? A mudança e a transformação é a única forma de eu me manter relevante aos meus clientes e trazer para eles coisas relevantes. Então, eu acho que muito do core, né, da definição da aliança e do uso da PwC da Google foi o entendimento que vocês também são agentes transformadores significativos em termos de tecnologia e inovação no mercado. Então, nós sentimos claramente que não podíamos deixar o nosso brand sem estar associado a uma visão como o Google. E a gente acha que essa combinação é extremamente valiosa e isso já nos diferencia. Por exemplo, uma diferenciação muito clara, como eu falei para você. Nós temos uma quantidade de recrutamento anual muito grande. Olha, nós, como eu falei, somos 200 mil pessoas, mas recrutamos mais 50 mil pessoas por ano. Entendeu? Entre eles, uma parte significativa, ou metade disso, direto das universidades. E nesses países onde a gente já tem a ferramenta Google, como é no Brasil, o nível de resposta, né, e de interesse pela PwC, pelos talentos, aumentou bastante com o ambiente Google. Eles entendem que vão sair de um ambiente que não vão mais necessitar sair do ambiente que eles conhecem para entrar numa empresa. Eles perguntam qual é o ambiente daquela empresa. Olha que coisa interessante. E isso foi também levado em consideração quando a PwC decidiu isso. Mas, como você sabe também, nós temos uma ampla gama de outros fornecedores, empresas, onde também trabalhamos juntos para buscar o melhor de todos e trazer não só na transformação da PwC, mas para os nossos clientes também. E sobre a nossa ótica, assim, casa muito com o que você falou, sobre a nossa ótica, a gente sempre tem um entendimento, independentemente de que área do Google, que a gente tem que adicionar valor, né, e tentar resolver o problema do cliente. Não simplesmente colocar tecnologia, porque tecnologia para o engenheiro é uma coisa e para a pessoa de negócio é outra. A tecnologia aplicada, ela é a inovação. E é exatamente o nosso entendimento. Como é que a gente usa todo esse parque tecnológico, todo esse desenvolvimento, todo esse processo de inovação contínua no Google, né, com alguém que conseguisse ter a visão do mercado, ter a visão dos principais segmentos, dos principais players, das principais indústrias do mercado, e como é que a gente junto consegue endereçar e ser muito mais cirúrgico e dizer na linguagem do cliente como é que a gente pode ajudar. Resolve, né? Então, assim, é um casamento perfeito. Bastante satisfeito com ele, viu? Vou fazer uma outra pergunta que também veio da plateia. As empresas precisam ter algum tipo de diagnóstico prévio ou podem entrar em contato com a PwC para que a PwC os apoie nesse diagnóstico? Eu acho que podem entrar em contato, eu acho que não tem nenhum tema. Eu acho que, assim, o que você, quando você fala contato prévio, por exemplo, é que eu acho que a gente tem muito material, muito estudo, muita coisa que ajuda as empresas, muitas vezes, a você fazer uma primeira discussão dentro de casa, não é verdade? Pesquisas como essa que eu comentei para vocês sobre a Digital IQ, por exemplo, ou Total Retail, ou tem outras, a gente acabou de sair uma grande pesquisa anual da Price, que é sensacional, chama Global Media Outlook,
que faz uma visão de mídia e posicionamento de mídia no mundo inteiro. São todos materiais e assuntos que ajudam bastante discussões dentro de casa, entendeu? E aí, claro, estamos abertos a ser contactados a qualquer hora, não tem nenhum diagnóstico prévio, mas buscar esse material, entender algo disso, para você, dentro de casa, sensibilizar e chamar, por exemplo, uma PwC ou chamar a Google para fazer discussões, eu acho que isso ajuda bastante, entendeu? Porque você contextualiza melhor aquilo que você está buscando e as perguntas e as discussões ficam mais interessantes. Inclusive, Ali, por exemplo, nós, recentemente no Brasil, inauguramos o nosso Customer Experience Center, Digital Experience Center. E tem sido uma coisa bem bacana, porque o que a gente fez ali foi reunir, né, uma série de tecnologias e uma série de melhores práticas, entre elas as próprias melhores práticas que a gente tem utilizado no ferramental Google e na nossa jornada ao cloud, dentro desse ambiente. E muitas vezes a gente traz, por exemplo, executivos ou pessoas do negócio e fazemos discussões sobre isso com essas pessoas, que, na verdade, não deixa de ser um pouco de um diagnóstico, de uma discussão aberta sobre quais são esses issues, quais são os potenciais dessas tecnologias. Nós temos um pequeno Emerging Labs, né, dentro do Experience Center, com tecnologias que vão, coisas simples e práticas, como até o Google Glass, que está lá, ou o cardboard, ou a impressora 3D, etc., onde a gente utiliza para fazer sensibilização e discussão de alguns dos temas que podem ser entendidos como um diagnóstico, entendeu? Ou pelo menos como um direcionador. A gente também tem feito juntos, né, Ale, alguns dos Innovation Labs, né? A gente tem participado e trazido clientes juntos para discutir Innovation Labs dentro da Google, às vezes na Price também, mas assim, isso tem sido um movimento que é o início, né, de discussões que tem evoluído muito bem desses clientes. Então, talvez respondendo à pergunta, é dizer que hoje a gente tem condição de fazer diagnósticos ou fazer discussões de forma muito efetiva e clara, através de coisas como o Innovation Labs, como o Digital Experience Center da Price. E um ponto que Google e Price, ou Google e PwC, Estou falando Price. Tem essa capacidade, essa possibilidade, né, pela nossa capilaridade no mundo, né, são milhares de empresas que já usam a plataforma Google, milhares de clientes da PwC. A gente, ao longo do tempo, veio desenvolvendo uma quantidade de casos de uso absurdos. Eu sei que cada empresa é única, só que facilita o processo de entendimento, até de qual seria o melhor caminho, ou de como diagnosticar melhor determinado problema para que seja endereçado, se a gente consegue apresentar e sentar com os prospects ou com os clientes e mostrar, olha só que coisa interessante, uma empresa semelhante à sua, num determinado país, tinha um problema semelhante e tomou essa... Estamos falando da mesma coisa? Então, isso facilita muito, além da gente conseguir falar a linguagem do segmento, né? Não chegar para o segmento do varejo e tentar endereçar algo industrial ou vice-versa. Então, eu acho que essa questão do diagnóstico é extremamente importante, não só pela capacidade de produzir conhecimento e conteúdo que vocês têm, mas pela capilaridade que o Google tem, a quantidade de clientes que o Google tem nos mais diversos segmentos. Trabalhando juntos, a gente consegue ser mais eficiente, mais eficaz e mais cirúrgico na produção desse diagnóstico. Absolutamente, concordo com você. Bem, estamos chegando ao fim desse nosso Live Talk. Está parecendo aquela coisa do Jô Soares, já acabou. Está chegando a hora. E aí, Ricardo, 2 pontos extremamente importantes para mim e muito provavelmente para o nosso internauta que está aí assistindo. Eu acho que essa conversa, ela, para mim, obviamente, ela foi esclarecedora. Você imagina para as pessoas que não estão no nosso dia a dia, para entender um pouco mais onde se situa e aonde eles conseguem, né, se conectar com a gente. E o segundo ponto é a inspiração. Eu acho que foi extremamente inspirador, porque mostra uma empresa, né, que quis e que quer se transformar, se transformando e levando essa transformação para os seus clientes. Então, essa... Outra coisa, né? Assim, não é só uma empresa de tecnologia, não é uma empresa de prestação de serviço ou de capital intelectual. São as duas coisas juntas, uma alavancando a inovação da outra. Então, assim, eu queria muito agradecer a tua presença,
Queria saber se você tem alguma consideração final para dividir aqui com os nossos internautas. Ale, foi um prazer estar aqui e esse bate-papo, quer dizer, a gente termina buscando, né, um pouco do dia a dia e da nossa experiência e compartilhar isso com o grupo. Eu acho que talvez um pouco de uma mensagem que eu traria para as pessoas que estão nos assistindo e que estão pensando nessas transformações e como é que isso ocorre no dia a dia, eu diria o seguinte: eu acho que a transformação ela realmente ocorre através do negócio. A tecnologia vai ser sempre que o inglês chama de um enabler, né? De um viabilizador. O que eu vejo é que as transformações que são reais, aquelas que têm um impacto do valor mais significativo, são aquelas que são realmente dirigidas pelo negócio. O valor do negócio está na frente disso. E a tecnologia é um viabilizador daquilo que está acontecendo. O que eu vi no passado é que, muitas vezes, os discursos eram sobre a tecnologia. Ou seja, que isso era legal, que isso era interessante, mas qual era, na prática, o problema de negócio que estava sendo resolvido? Eu acho que na minha opinião, o grande tempero, o grande formato de valor agregado dessa nossa aliança é a visão do negócio e a visão da tecnologia com inovação, com essas dois brands juntos, entendeu? Eu acho que isso é algo que realmente tem um valor agregado e eu tenho sentido a resposta dos nossos clientes comuns de uma forma muito interessante. Obrigado. Assina embaixo. Então, estamos dois. Gente, muito obrigado. Obrigado a todos vocês pela participação. E esse foi mais um programa da série Live Talks sobre o Google for Work e como é que a gente pode ajudar vocês a transformarem os seus ambientes de trabalho. Espero que todos tenham aproveitado essa conversa, essa consultoria, né? E nos vemos em breve numa próxima edição. Gente, muito obrigado.